Bom, então chegamos à lua cheia de Leão, a lua cheia de Aquário, sim, porque a gente transita um ciclo aquariano e sendo a lua assim, esse espaço interno, simbólico, obviamente, mas que fala das minhas águas internas, que fala das minhas histórias, a guardiã da minha biografia, de tudo que eu tenho e carrego comigo, de todas as tramas da minha vida. O Sol em Aquário, que vem com uma consciência como um gatilho que dispara mesmo e provoca mudanças, gera bastante instabilidade, sabe? Muitas vezes, porque a Lua em Leão vai falar muito da nossa expressão pessoal e da nossa criança. Mas a gente vai olhar no mapa e vai poder ampliar ainda mais todas as questões, porque me parece que, de fato, a gente está num canyon mesmo, né? Desde da lua balsâmica de Capricórnio. No dia 20 a 21 de janeiro, a gente teve uma conjunção importante acontecendo ali com a Lua, com Plutão, que já está num período bastante conturbado, porque ele já chega num grau crítico, onde muitas coisas acabam, sabe? Ele está por passar por de signo, então tem uma tensão, uma carga resolutiva, né? E que isso não é que passou e desapareceu. Não, isso só abriu uma caixa de Pandora, né? E não necessariamente essa caixa de Pandora só contém, né, desastres e situações difíceis, mas também oportunidades e, sobretudo, esperança. Bom, eu vou compartilhar aqui o que temos para hoje. Deixa eu colocar aqui numa... Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, Sim, tá bem, obrigada. Bom, então a lua cheia, ela vem com essa tensão, essa carga, né? De muito que chega da consciência solar de Aquário como um reflexo, como uma energia projetada, onde essa dimensão íntima, onde coisas que estavam ali silenciadas, guardadas, de repente, destravam. Isso pode se dar tanto num movimento libertário que vai exigir da gente muita coerência, né? Muita coerência de quem eu sou e de quem eu penso que sou. E mais ainda, aqui eu trago. Eu sinto que penso que sou? Existe essa coerência do que navega em mim enquanto sentimentos, emoções, lembranças, pensamentos. Isso é coerente com o que eu acho e a imagem que eu tenho de mim? Porque Aquário, lembra? Trafega nessas incoerências. E muitas vezes eu me coloco em situações discrepantes, sobretudo por conta da configuração do céu. O chamado dessa lua cheia é para que, de fato, um novo ponto de vista, um novo olhar seja colocado diante, não do outro, mas de mim.
que eu possa trocar as minhas lentes e, quem sabe, acolher e integrar partes. Essas que, inclusive, me impedem de enxergar quem eu sou e quem eu sinto que sou. Sabe? A energia de Aquário e Leão são desses signos, como Touro e Escorpião, que tem uma vibração, né, uma modalidade fixa. São signos que sustentam estações e que têm uma força, uma potência estabilizadora imensa. E que quando existem situações, ou melhor, aspectos tensos, existe uma mobilização importante acontecendo na vida, certamente. Por isso que eu falo aqui, brincando, né, que é um cânion, mas são fendas. A gente tem o que em espanhol se fala de uranazos. Não sei falar isso em português, mas uranazos é como se fosse um eclipse. É uma energia de rompimento, de ruptura, de atualização, de provocação que modifica, desestabiliza, mas também inova, cria, cria espaços. Mas para isso é preciso coletar aquele olhar que não me foi dado. Principalmente porque falamos de leão. E leão é essa energia criativa, assim como Áries, da criança divina, sabe? A criança celestial, que muitas vezes oprimida e atravessada pelas circunstâncias da vida, ela quase é desencorajada e, quando muito, interrompida e bloqueada na sua manifestação, né, criativa do eu, da sua identidade. Muitas vezes, nesses últimos dias e a partir de agora, é interessante, me parece, ajustar essa escuta interna para acessar essas vozes que chegam como um eco, né? Esse eco que vem te trazer e te dizer o quê? Possivelmente, algumas de nós estejam acessando um permitir-se. Alguém está ali? Está por aí? Se permitindo? Como se a gente pudesse dar as mãos para aquela criança, essa mesma que eu acabo de contar, e dizer: vamos junto. Ou seja, isso nos dá permissão de aterrissar ideias, nos permite sentir até mesmo sensações e lembranças que até então eram bastante desafiadoros. Isso nos ajuda a caminhar nesses espaços, nessas fendas, demarcando territórios e assim podendo estabelecer novas fronteiras, não entre eu e o outro, mas a sensação, até hoje, numa troca no grupo, né, na roda, a gente falava, né? É a sensação de descobrir quase que um quarto novo dentro da nossa casa. Porque isso nunca esteve longe. Ele só estava trancado. E, de repente, impulsos criativos nos estimulam a abrir e a descobrir o que está aí. Mas, claro que
Isso chega, muitas vezes, com o oposto de uma coragem, né? Às vezes com até uma inquietude, né? Um receio, mas todas as configurações, de certa forma, nos leva e nos encoraja, né? A uma exposição, a um olhar, em busca do quê? Da tal admiração que Leão anseia. Porque se isso não se faz do lado de dentro de casa, ou seja, aqui, na dimensão íntima, é possível que isso se torne um reflexo e que eu vá buscar em movimentos narcisistas a admiração né, e a atenção do outro. Por isso que a tal escuta interna de acessar a partir da expressão da dor, do sofrimento, do desafio, e coloque isso num recorte, ok? Porque isso tem nome e sobrenome na carta da lua cheia, no mapa da lua cheia, ok? É exatamente. Lembrem da lua nova, que eu trouxe até uma citação de Rumi, que muitas vezes é pela dor, pelo sofrimento, que a luz surge, né? Que a cura surge. Pois bem, aqui eu honro Ganimedes, o que deixou a deusa Hebe de lado, né? Pois bem, Ganimedes era o que oferecia as sobras, né? Da ambrosia dos deuses do Olimpo. E, de certa forma, aqui eu também reflito sobre qual é o meu eco, o que eu ecoo para o mundo. O que eu deixo como um rastro em vibração, pensamento, sentimento? Isso pode ser um norteador, um balizador que vai nos ajudar a saber se essa criança, ou seja, se esse desejo, se esse lugar que se autoriza não ocupou a sala inteira. Ou seja, né? Onde os impulsos criativos, sim, mas de uma criança ferida, ocupou todo esse espaço em nós e que, de alguma forma, atravessa, inclusive, espaços do outro. O que é importante tratando-se do eixo de Leão e Aquário, porque Aquário fala do coletivo. É o eu e o nós. É o eu no nós. Ou seja, cabe a mim essa troca de perspectiva, né? De olhar, de ponto de vista. A expressão minha, a expressão do que eu tenho de mais genuíno, de mais autêntico, de mais extraordinário, de mais luminoso, mas que, de certa forma, foi negligenciado. E quando, nessa lua cheia, que ela promete, por sinal, um movimento de atrevimento, e assim mesmo eu digo, um atrevimento que chega, obviamente, com Marte, quadraturas com Urano, mas que são atrevimentos criativos em busca desse reconhecimento que tem uma forma dominante, né? Mas que chega com essa luminosidade criativa
da dimensão emocional da criança, sabe? Ou seja, ainda é puro, ainda é novo. Eu não tenho pronto, eu não sei para onde vai. E aí? Eu sustento? Eu dou conta? Tá fazendo sentido aí, mulheres? Tá chegando aí? Muito, muito, Dé. Por aqui sim, muito. Uhum. Total. Bom, algumas já estão até quase cansadas de me ouvir falar sobre impecabilidade, né? Mas eu tenho a sensação de que aqui cabe muito bem a impecabilidade, que é parar de pecar contra si mesma. E começar a se responsabilizar. E o que até então podia nos frustrar e nos bloquear, de repente, se torna um autorregulador, um balizador, uma referência norteadora que vai nos trazer diante dos desafios, bom, algo que nos dê referência, né? Ok? Porque geralmente, em Leão, ainda mais com as configurações que a gente tem, é possível que exista uma nuvem de dramaticidade. Só que aí eu digo, e se perdemos o script? O que fazemos? E se eu não sei muito bem? Bom, o jeito é improvisar. Só que aí cabe a mesma postura exigente daquele passado que impediu a criança? Que impediu uma parte tua de se expressar? É disso que se trata, tá, gente? Porque agora é uma oportunidade da humanidade olhar para expressões criativas de si e poder se autorizar, se atrever a fazer simplesmente diferente, se divertindo, brincando, sem grandes expectativas. Não sabemos onde vamos chegar, não é? Não está pronto, sabe? Outro dia eu estava refletindo isso, assim, sobretudo numa doulagem, né, de finitude. E aí era uma situação assim, tá inacabado, né? Eu falei, gente, o ser humano é uma obra inacabada. O que que a gente tanto deseja terminar? Inclusive para a morte. Porque para morrer, muitas vezes, fica um monte de coisa sem fazer ainda. Você está preparada para terminar as coisas sem terminar? A partir de onde? Entendeu? E se o tempo acabar? Se a luz apagar, se a rede cair, se a tinta da caneta acabar, o que você faz? Tem aspectos dessa lua cheia que, claro, são provocativos, que são no sentido criativo, claro, né? Encorajadores, motivadores, mas é preciso falar que certas coisas vão precisar deixar de existir para que você se permita, certo? E essa imagem traduz muito para mim o que é essa lua cheia. É poder olhar partes minhas que estão dispostas a morrer, a posturas
e colocar um novo olhar em transformação, em possibilidade. É um movimento, e isso eu trouxe na lua nova, tá? E continua. É um movimento iniciático. É um partejar-se. É inevitável aqui. E dá medo, né? Muitas vezes caminhar por sentimentos reconhecidos, mas da qual você já sabe de que eles já te levam para os mesmos lugares. Eles simplesmente te levam para os mesmos lugares. E você está a fim de ir para um novo lugar. E aí, como é que você lida com o vazio? Com o silêncio? Isso não quer dizer paralisação. Do contrário, tá? Mas como é caminhar sem carregar tantas coisas nas mãos? Como é seguir? Mudando de direção, de caminho, de olhar, de perspectiva. Gente, esse trânsito da lua cheia fala muito da alunação de Aquário, né? Bom, o exoplaneta descoberto, gente. Próximo, ele chama. Olha o nome. Próximo. Bom, mas também essa foi um registro agora de 2023, né? Bem recente da NASA, né? Com o estudo dos buracos negros. Então, me parece que sim. Talvez a gente esteja, ou alguma parte nossa esteja entrando num buraco negro. E aí? Lunação de Aquário, gente, eu não falei disso, mas eu recomendo ver Interestelar. Já falei desse filme. Acho que vale a pena, sabe? Para quem sabe a gente ampliar narrativas internas para trazer um movimento de experimentação, nos permitindo caminhar, né? Com novos ritmos, deixando novas pegadas, se alimentando diferente, quem sabe, percebendo diferente, ocupando territórios nossos e demarcando fronteiras. Sim. Eu não sei se esse zíper fecha ou abre. Fica aqui a sugestão para vocês. Se eu me liberto, ou se eu dou as mãos para alguma outra coisa, ou se eu me solto. Definitivamente é hora de sair das gaiolas. De enxergar o mundo dentro de um prisma em pequenez, sabe? Isso não quer dizer menor, mas é um olhar miúdo. Que olha para a vida em sua grandeza, mas que quase isso assusta quando olha para uma ideia, para um conceito, para um projeto, e que aquilo ganha uma dimensão tão gigantesca que rapidamente já existe um movimento de voltar.
Pois bem, essa lua cheia, ela chega provocativa para justamente te tirar desses lugares, de romper com os fios que te fazem uma espécie de marionete, inclusive de padrões sistêmicos, familiares, complexos, que no mínimo te deem um pouco mais de lucidez, ok? E assim, quem sabe podemos nos expressar e ir junto. E aqui vai a carta de hoje. Uma lua cheia que tem inúmeros aspectos, mas que eu gostaria de ressaltar alguns, que é a presença de Lilith dentro de Leão, aqui, vou pintar aqui. Lilith em Leão, ela pode levantar muitas pautas do feminino, temáticas bastante sombrias em relação a essa criança, inclusive, sabe? Meio que jogando, provocando, né? Determinando, e ainda com uma postura bastante dominante em nós, ok? Muitas vezes, aqui são emoções guardadas ao longo da vida, porque Lilith em Leão, ela realmente se alimenta, se retroalimenta, né, das debilidades, né, e das expressões mais negadas em nós. E aqui é um movimento de acolhimento, né? De absorção, porque afinal de contas a Lua está aqui e a Lua ela é absorvente. Ela absorve essa consciência, essa linguagem solar de Aquário e leva para casa de Leão, ou seja, para a expressão leonina do eu, para ver, ok, como é que você está lidando com isso? Olha para essas partes, ok? Marte, ele está... E uma coisa muito interessante, se vocês podem observar, salvo os nodos lunares, todos os planetas que estavam em retrogradação hoje caminham em movimento direto. Todos. Então, existe um impulso, um levante, né? Algo que estimula e que segue seu curso. Não tem repensar aqui, não. Ok? Não tem recapitular. Ai, não, peraí, deixa eu ver se eu tô... Não, não, é agora. Vamos. Demorou. Essa Lua faz aspectos tanto com Marte, e o Sol faz esse aspecto também com Marte, que é uma energia de dito e feito. Ou seja, preste atenção com o que você fala. Porque o que for pensado, o que for comunicado, pode ser um gatilho, uma verdadeira fagulha, e pode ser provocativa, tanto a movimentos criativos como a rompimentos. Ok? Aqui, e o grande que eu trouxe, né? Lembra que eu falei, guardem isso, né? Essa informação, que quem tende a ser o grande agente, inclusive, que ele hoje ocupa um ponto médio de uma lua cheia, nada mais, nada menos que Quiron, o curador ferido, o nosso xamã. Quiron é o que geralmente nos ensina a deixar a luz entrar pela ferida. Ele mostra a dor, ele revela a dor, ele denuncia feridas. Mas ele aqui também não nos deixa com ela. Ele traz em suas tensões aqui uma motivação a partir do desconforto
para que algo seja feito, mobilizado. Afinal de contas, ele está em Áries, então tem um movimento de ação. E aqui, muitas vezes, é inclusive uma ferida de autoafirmação, onde isso nos encoraja. Alguma pergunta, mulheres? Caminhamos bem por aqui? Perguntas, perguntas? Antes que eu siga aqui no Astrologuês? Tá dando para acompanhar? Dá? Ok, Sim. tá bem. Obrigada. Um outro aspecto bastante tenso do céu é a discordância entre os amantes do zodíaco, né? Marte e Vênus, Áries e Afrodite discutem no céu, gerando incômodos e onde a expressão individual pode se fazer e se manifestar ainda mais com mais força, né? Às vezes onde eu tenho combinados, às vezes parcerias, relacionamentos, sejam eles quais forem. Às vezes existe uma tensão sobre uma expectativa não, um ponto de vista que não chega num acordo. Do mesmo tempo, esse aspecto ele pode ser muito interessante e motriz a partir da tensão para se fazer entender. Ou seja, se existe um desacordo, essa tensão, ela denuncia, ela demarca, e aqui é como se a gente também pudesse olhar a partir da insatisfação, do desafio. Eu estou demarcando os aspectos tensos, porque, de fato, é uma lua muito interessante, de impacto bastante forte sobre a vida, sobre posturas e de tudo que nos orbita aqui. Muitas coisas que ficam guardadas, que estão silenciadas, podem ainda se ampliar, porque Júpiter, ele participa dessa lua cheia com bons aspectos, que é exatamente esse olhar encorajador, que é esse olhar motivador, que é talvez esse empurrão, né? Esse movimento que nos coloca de uma maneira mesmo inacabada diante de certas coisas. É um sopro. Entusiasta e que fala de processos iniciáticos, por isso que eu trago muito esse lugar do partejar-se, né? De deixar, de ocupar essa parte nossa, esse quarto vazio que estava fechado, abrir essa caixa que estava trancada, abrir esse livro, escrever, criar, se expressar, ou seja, olhar para o que estava ali ainda bastante negligenciado. Porém, o grande aspecto dessa lua cheia chega nada mais nada menos com o Uranaço, que eu estava falando, que é literalmente Urano em quadratura, numa tensão aqui bem forte, com a lua cheia praticamente no mesmo grau. Então, é uma quadratura partil, é uma quadratura que tem um lugar bastante desafiador quanto a tentar promover estabilizações, deixar como está. Então, se eu tenho uma atitude diante da vida, seja num relacionamento, num contrato, num negócio, onde eu sempre, de alguma forma, vou me manter permissiva, acolhendo, né, muito mais, recebendo muito mais a necessidade do outro, para que, de alguma forma, eu exista, porque, na realidade, quem me motiva a estar e negociar, às vezes, esse lugar é
carência dessa criança, é a necessidade dessa criança de olhar, né? Então é importante a gente também refletir sobre o que me motiva a estar onde eu estou e estabelecer relacionamentos da forma como eu estabeleço, né? Porque aqui Urano, ele vem, de fato, disparar esses gatilhos que vão trazer solturas, que geram rompimentos e que traz uma grande descarga. Eu chamo este aspecto de uma descarga imensa. Não é que está relampeando, gente. O raio caiu. Basta saber onde. Ele sim pode trazer caos, mas ele também pode ser criativo. Por isso que eu aproximo isso a uma energia quase do eclipse, né? Porque são coisas inesperadas, situações que eu não tenho domínio, que eu não tenho como... Eu não sei, eu ainda não sei. Mas que talvez seja um caminho. Um fio que cai e, de repente, eu posso seguir. De fato, é uma oportunidade incrível para a gente se despedir, sabe do quê? De certas dores que nos impedem. Ou de, no mínimo, atualizar discursos internos. No mínimo. Ok? Outro aspecto são os nodos lunares, né? Onde estão acontecendo os eclipses, ou seja, existe uma tensão quase numa cruz aqui. E neste caso, falamos de aspectos kármicos, por isso que eu trago a abrangência da humanidade, da Terra, de movimentos que buscam sair da Terra, inclusive, tá? Então, a partir de agora, talvez movimentos de descobrimento de novas galáxias, de novos planetas, de trabalho fora, isso pode aumentar, como compreender coisas que estão extra a uma dimensão conhecida. Chegam coisas novas. Um caminho novo se desenha. E eu vou caminhar do mesmo jeito? Eu vou imprimir o mesmo ritmo? Eu vou olhar da mesma forma? Ou eu vou me permitir ser tocada por isso? Saturno, que também ele está em Aquário, ele forma uma tensão, sim. Ele, de alguma forma, cerceia. Mas aqui é aquele aspecto que eu contei, né? Que ele pode ser um lugar de prudência, um lugar de trazer consciência, de permitir ter autorresponsabilidade. Saturno nos traz camadas, nos traz a consciência de limite entre o eu e o nós. Muitas vezes eu me vejo sendo atravessada pelo outro e eu ainda resisto em me impor, porque ainda me vejo pequena nesse lugar. Como? Alguém tem que dizer chega. Por um último aspecto, Plutão e Mercúrio, que inclusive Mercúrio é o planeta desse tal Marte aqui, que vem disparando, ó. É ele que não está deixando a gente ficar quieta, tá? Ele está trazendo inquietude. Ele que está abrindo todas as portas, ele está destravando as caixinhas, assim, sabe?
Mercúrio, ele, com Plutão em Capricórnio, ele não só nos diz, presta atenção nas suas atitudes, dentro do que você fala e faz. Isso é coerente? Mas ele também nos dá a capacidade persuasiva de negociar, de conversar e de compreender com profundidade o que nos trouxe até aqui e transformar esse ponto de vista. Ou seja, eu posso olhar assim, lidar com informações que me são, sabe, desafiadoras. Mas esse Plutão, ele denuncia, ele emerge, ele deixa a gente enxergar, ele permite vasculhar. Ou seja, é um momento muito interessante, por sinal, para reconsiderações, né? De posturas, de pensamentos, de negociações que até então estavam, frouxas, né? E que agora bate o sino. Deu o tempo. Essa lua cheia está nos dizendo que já deu. Que algo em nós já deu. Comentários? Tá, é muito sincrônico com o que acontece, com o que está acontecendo, muito sincrônico, muito. Antes de eu abrir aqui para mais falas, porque eu quero receber também, quero, né, que a gente possa trocar, eu quero muito ler isso para a gente. Sua tarefa não é buscar amor, mas meramente buscar e encontrar dentro de si mesma todas as barreiras que você ergueu contra ele. É disso que se trata. Você pode repetir, Ana, por favor? Desculpa. Andréa, você pode falar um pouquinho sobre o aspecto de Vênus e Marte? Vênus caminha por peixes nesse momento. E Vênus em peixes, aqui ela está acostumada a conceder, a se sacrificar para coexistir. Ela nos leva para, sim, estados de sonho, ela nos coloca em mares de possibilidades. Mas a busca da Vênus, né, enquanto um símbolo de desejo, do que a gente deseja se associar, se harmonizar, muitas vezes se perde. Do contrário, existe a busca de um encontro sagrado, místico, de um encontro e de um casamento que transcenda as formas, de um casamento espiritual. Enquanto o Marte em Gêmeos, agora direto, ele é aquilo, dito e feito. Eu penso, falo. Eu falo, penso. Não tenho muito tempo para isso. Existe uma aceleração. Por isso que papéis, documentos, escritos tendem a se acelerar, porque ele saiu do movimento retrógrado, né? Então, existe um disparador. Se existe um movimento disparador, iniciático, que incentiva, de fato, né? Mobilizando,
pensamentos, conversas, negociações, viagens, né? Numa tensão, digamos que onde eu me vejo em sacrifícios, será que de fato é o que vai dar a Marte e vice-versa a sua intenção? Porque é como se eles estivessem discutindo. Então, na tensão, é como se cada um pudesse expressar a sua pior parte, entendeu? Marte fica impulsivo, fala qualquer coisa, entendeu? Solta gatilhos, é competitivo. Pá, 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 pá. E a gente tem que prestar atenção nas coisas que a gente fala, porque isso pode disparar alguma coisa no outro e o outro não está enxergando, entendeu? Ou vice-versa, né? Você pode estar ali permissiva, fantasiando ou buscando, entende? Abrindo, né? Compassiva, né? Vênus em peixes é compassiva. É lindo. Coloca tudo num altar. Só que aqui, nessa tensão, é como se cada um fosse fazer as suas coisas, entende? Não existe uma colaboração. Fui clara? Não, total. Abrangiu melhor, assim, dentro do cenário que você passou, do aspecto que estava tenso, consegui compreender melhor aonde estava essa tensão, sabe? Como ela se dá, né, na verdade. O interessante é poder trazer essa reflexão para aproximar, né? E se revestir disso, ver onde cabe. E uma outra pergunta, todos esses aspectos no céu, junto com uma lua cheia, tudo já está passando pela lua e já está tudo acontecendo ao mesmo tempo? Sim, 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 sim. Caramba! Sim, sim, sim. E não é que isso vai desaparecer daqui uma semana, tá, gente? Não vamos ser iludidas, né? Isso tem repercussões. Urano deixa marcas. No sentido de atualizar, né? De mudar, de desestabilizar, mas que ao mesmo tempo propõe, né? Então tá ótimo. Então Sim. prestem atenção onde está difícil, porque é exatamente nesse lugar que a luz pode surgir. É exatamente nesse quarto escuro que você pode acender a luz. E a criança que estava ali assustada, com medo, que é uma parte tua, pode ser trazida para a luz. É bonito, né? Ou seja, se eu gosto de cantar, se eu gosto de tocar violão, que nem uma violeira que temos aqui, por exemplo, né? Vá cantar mais, vá se expressar mais. Se eu gosto de bordar, se eu gosto de escrever, se eu gosto, o que eu me divirto, o que me dá prazer, o que faz sentido, o que fala e é verdadeiro, do que é autêntico, impecável com a minha natureza. A impecabilidade com a natureza está mobilizando o ser humano, né, para Tá, esse novo, através. tá, porque Plutão está deixando Capricórnio.
E todas as estruturas e os sistemas, inclusive, de como a sociedade, a humanidade se alicerçou e se mantém, né? Sistemas de todas as origens, desde educacional, bancário, enfim, sistemas de saúde, sistemas de como a gente se comunica, sistema de tudo. Está mudando. Sistema financeiro está mudando. Só que em 2017, né, Simone Bechara pode dizer, 2017 falamos a respeito disso, que quando Plutão chegasse em Aquário, todo mundo ia falar, ai, a era de Aquário. E aí eu dizia, mas o ralo vai vazar. Vamos ver a sombra da humanidade. Uhum. Vamos ver o impacto ambiental. Vamos ver o eco dos nossos corações, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Para quê? Para entrar no ar. A gente vai entrar numa era mais arejada, para buscar limpar o ar. Isso dentro de uma perspectiva, ok? Maior. Mas Plutão, assim como Perséfone no Hades, ela sabe que está atrapada a seu marido quando ela sabe que, comendo uma sementinha de romã, ela já consome, vai consumir, né? Vai deixar consumir não, consumar, né? O acordo de que ela deveria retornar para o Hades anualmente. E eu tenho a sensação, eu posso estar muito enganada, não vivi 144, 146 anos ainda para dizer isso, mas tenho a sensação que Plutão, quando diz adeus a um signo, é aí onde ele deixa as marcas. Ou seja, 2023 para 2024 é o ano. Por quê? Porque ele em março vai para Aquário e setembro ele retorna em retrogradação para Capricórnio. E aí o que acontece? Algumas coisas ficaram pendentes. E aí, queridas, estaremos na vibração do Hades, definindo. E isso pode trazer muita cura, tá? Porque para que isso aconteça, é preciso ver. Eu não curo o que eu não vejo. Eu preciso sentir. Então, todos os nossos resíduos, porque até então os discursos são lindos, né? Que não tem fora, é tudo dentro, né? Os discursos são lindos. Alguma, né? Eco. Lindo. Mas a real é que acabou o tempo. E aí? Não basta mais discurso. Agora, aplica isso na tua vida. Vamos lá. Porque é disso que se trata, ok? Se a gente olha isso desse tamanhão, ficamos tão pequenas diante dessa imensidão que a gente paralisa. Ok. Que tal olhar para você e se dar conta de como andam os teus pensamentos, como andam as tuas posturas, as tuas relações, a tua alimentação, teus hábitos de consumo, a tua sexualidade,
teus movimentos criativos, os teus desejos não atendidos, as tuas vontades negadas. Para onde vai tudo isso? Cadê o aterro? É isso. Cada uma vai ter que lidar com o seu próprio aterro. Isso numa perspectiva de 2023. A gente está quase fazendo uma bem-vindas a 2023. Mas é isso, né? Uranaço vai falar do futuro, vai falar do tá ali, o que a gente está mudando, o que é isso, que eu não sei ainda, mas parece que eu sou atravessada por situações e o que eu faço então? Estados de congelamento são esperados. Dá medo, né? E tudo bem. É bom assumir um pouco de humanidade, né? Sobretudo em aquário. E a melhor forma de degelar tudo isso é com carinho, com gentileza, dando tempo. Colocando luz. Porque nem sempre todas nós estamos prontas para lidar com uma quantidade de consciência, sabe? Isso pode paralisar, sabe? Então, às vezes dói. Interessante ser gentil, cautelosa, cuidadosa para consigo. Para permitir o degelo natural, que é o mito de aquário, né? Tá bom, querida. Boa noite. Bom, mulheres, é isso. Ideia, queria só fazer uma pergunta